eu digo por criança, né? Vai vazar o som. Bom dia, good morning, buongiorno, como diz o italiano, bonjour, como diz o francês, e como é que diz os latinos aqui, os do lado aqui, os argentinos, é bom dia também, né? Buenos dias. Buenos dias, né? E como dizem os gaúchos, bate, bom dia, né? Nem sei se é assim, né? Bom dia é italiano, mistura de italiano com gauchesco, né? Mas enfim, está no ar mais um Pelé Grenal, terceira edição já? É a terceira? Dá pra fazer uma trilogia, ó, já tá parecendo o Senhor dos Anéis, sabe? Star Wars. Mais cinco alcanço o Harry O Potter. retorno de Jedi. Hoje é o retorno do Paulão a Casa Mata. Nem sei como é que tá o Paulão lá no Vasco, né? Agora há pouco postei uma foto do Paulão aqui dando um gol de bicicleta e... Primeira pergunta que eu faço hoje é, de 0 a 10, que nota você dá para o Paulão no tempo que ele ficou no Grêmio? E de 0 a 10, que nota você daria para o Paulão na época que ele esteve no Inter, né? É bacana fazer isso aí, né? Porque o Paulão jogou na dupla Grenal, né? Hoje tô aqui No com- Grêmio ele não foi tão mal, mas... Ele tava naquele time do Renato. Renato até que trouxe 2011? ele. Não, 2010. 10? Mano. Ele tava naquele time do Renato. Mas ele fez gol de bicicleta no Grêmio. Não, Ele deu lambreta em alguém? não deu. Ah, então... Mas ele não foi caiu. melhor. Não caiu no Grêmio. Não é o título. Não. Ah, Ganhou meu o Gauchão. gauchão. Não, acho que ele não chegou a ganhar o Gauchão. Ele veio Eu depois. lembro do Paulão em Ele veio- 2011 no Grêmio. Ele veio depois. Não, ele jogou 2010 2011. É mesmo? Mas é ele, que ele Cruzeiro? veio depois do Gauchão. Ele veio do Figueirense, se não me engano. É mesmo. É. O Ah, Grêmio que inventou o Paulão. Eu não vou- o Renato que conhecia ele. Eu não vou nem zoar o Figueirense, porque o que eu vou falar do Rossi, que veio da Chapecoense? Na verdade, ele não veio nem da Chapecoense, ele veio lá do futebol chinês, segunda divisão, né? E aí, o que tu achou do final de semana da dupla Grenal no Brasileiro? Pra dupla foi boa, né? O Grêmio estreando contra um time Favorito ao título? favorito, um dos favoritos. Né? E era uma disputa, vou dizer, de 6 pontos, porque o Cruzeiro acho que vai brigar lá em cima também. Vai. E o Grêmio dominou o Cruzeiro por completo, com 11 contra 11, e depois com um a menos, sem o Kahneman, o Grêmio dominou o jogo. Então, acho que a estreia foi bem favorável ao Grêmio. E o que tu acha, assim, que foi de positivo e de negativo nesse Grêmio da primeira rodada? Negativo nada. A expulsão do Kahneman, né? Que o Kahneman Não, sempre tem agora uma não coisa, joga. eu sempre digo, sempre tem uma coisa negativa O que a gente vai Kahneman não analisar joga. e uma positiva, né? Acho que negativo, assim... E, na minha opinião, quando o Kahneman joga sem o Jeromel, a gente tem problemas. Quem é que foi a dupla? Eu não vi o Foi jogo do Kahneman Grêmio. e Paulo Miranda. E o Paulo Miranda até não fez um mau jogo. E O Kahneman- Paulo Ka- Miranda é o Paulão nessa geração, né? É. Eu acho que o Paulo Miranda O foi uma Kahneman não- contratação equivocada do Grêmio. O Grêmio contratou o Paulo Miranda mais porque ele é mais versátil, joga Sim. na lateral direita também. E Sim. como o Grêmio perdeu o Edilson Ah, sim. e não confiava tanto no Matos, acho que o Grêmio contratou o Paulo Miranda mais por isso, né? Uhum. E É, o Paulo mas- Miranda até não jogou mal no final de semana contra o Cruzeiro, só que acho que a única coisa de negativa assim, que pode se tirar do jogo contra o Cruzeiro foi que quando não tem Jeromel a gente passa por alguns apertos Tu diz no sistema defensivo no em geral. sistema defensivo, né? Não Mas só o na Grêmio zaga. não tomou gol, não levou gol, o Kahneman quando fica sem o Jeromel parece que ele fica um pouco inseguro. E até por isso que ele é expulso numa falha do Paulo Miranda, ele acaba cometendo a asfalto falta e tal, né? que resultou na expulsão. Na final da Libertadores, lá contra o Lanús, no primeiro jogo, tava o Kahneman e o Jeromel na zaga. Tava o Kahneman e o Jeromel. O Kahneman levou o Ele amarelo, levou não amarelo, jogou foi no jogo de expulso. volta. Quer dizer, foi expulso no sentido de, né? Foi Sim, suspenso. mas é que tá quando não tá o Kahneman, o Jeromel segura a bronca. Mas Sim. quando o Jeromel não tá, a gente tem algum problema na defesa. Acho que Mas tu diz assim, na zaga em geral, ou tu diz que sem no o Jeromel... no sistema defensivo, em geral, ali? porque o Kahneman quando ele faz a falta que resulta no cartão vermelho, É que o Kahneman a jogada é meio... a jogada veio de uma falha do Paulo Miranda. Uhum. Então ele fica inseguro assim sem o Jeromel do Eu lado. acho que o Jeromel ele é um bom zagueiro, mas assim, ele é um zagueiro que vai acabar a carreira no Grêmio. Isso é fato. Tomara. Né? Isso é fato. Eu não vejo o Jeromel jogando em outro time, sabe? Eu acho que o Jeromel, assim, ele criou uma identificação forte com o Grêmio, sabe? Que nem eu não vou comparar, claro, não se compara em questão de história, claro, com o D'Alessandro, por exemplo, no Inter. Mas é outro jogador que eu não vejo jogando em outro time. Aqui Sim. no Brasil, sabe? Eu não vejo o Jeromel Talvez jogando ele vá no para os Estados Flamengo. Unidos, talvez ele vá para os Estados Unidos, porque o irmão dele tem um time lá na Liga Americana. Uhum. O irmão dele, inclusive, é bem sucedido. Ele
Ele trabalha na revista Forbes. Uhum. E ele tem um time nos Estados Unidos e provavelmente ele vai jogar lá nos Estados Unidos com o irmão dele. Mas, não sei. Mandar um abraço para Fernanda dos Santos. Bom dia, Lucas. Estamos eu e o Cláudio assistindo o teu programa, show de bola. Grande abraço, Fernando e Claudinho, que trabalhava comigo lá no Barra Shopping. E para Enilda Coelho, que está assistindo. Enilda Coelho está assistindo. Pedir ajuda do pessoal compartilhar aí para nós, aí, pra gente conseguir ter, isso aí, né? Porque uma audiência legal aí. Sobre o Inter no Brasileiro, na minha opinião, eu acho que o Inter foi bom dentro daquela limitação que ele tem. Só que o Inter tem que melhorar uma coisa que é a finalização, sabe? Claro, fez 2 gols, óbvio, ótimo, né? Mas erra muito gol bobo. Muito gol bobo e erra muito passe no meio de campo. Eu acho que isso aí é uma coisa que o Inter vai conseguir com o tempo corrigir. Sim. Assim como muitas coisas ali na questão do sistema defensivo, o Inter foi bem nesse final de semana. O Cuesta foi seguro, o Moledo também foi. O Cuesta, né? Fez uma baita partida. Tá? Fez. E... Outra coisa também, o pessoal está criticando muito o Fabiano. Mas é ruim, Fabiano. Eu acho que o pessoal está sendo injusto com o Fabiano. Na minha opinião, ele jogou bem. Ele fez o feijão com arroz dele. Ele é bem limitado, né? Ele é bem limitado, isso é fato. Limitado, mas e a gente tem o Madison ali também. Mas aí tem que reconhecer que o Fabiano, na verdade, ele veio mais para tapar buraco, né? O Inter contratou vários laterais ali para tapar buraco, do Dura para tapar buraco, o Fabiano. Aí agora vem o Zeca, e acho que o Zeca vem para jogar na lateral direita. Na direita, né? Porque ele é ambidestro. Mas aí o que acontece? Aí o Inter se livrou do Claudio Vinck, que tá lá no Sport. Aliás, o Sport é um time B do Inter, né? Cara, tu vai ver Agenor, Vinck, Léo Ortiz, o Anselmo. É um time B do Inter. Andrigo tá lá. Tem um atacante também, se não me engano, que é do Inter, e era do Inter. O Sport é um sério favorito. Eu acho que o Inter esse ano ele vai brigar por alguma coisa. Eu não sei por que vai brigar, mas para cair não vai. Porque se a gente analisar, tem o Ceará, tem o Paraná também. Tem vários times assim. Tem o Vitória, que está muito mal. Mas não se pode pegar. Até entre os times grandes tem times piores que o Inter. Não, o Botafogo. O Botafogo está mal. Bem assim. O próprio Vasco, Fluminense. O Fluminense. O Atlético também, o Mineiro. O Atlético Mineiro até tem alguns jogadores ali que... Mas eu digo assim, ele tem os jogadores bons, mas ele está muito limitado. Está pior que o Inter. E conseguiu perder o estadual, né, cara? E o Fluminense tem a questão de... É um time muito jovem, né? E também tem a questão da folha salarial do Fluminense, que segundo me consta, não sei se é verdade também, né? Tá atrasada, né? Sim. Não sei se é verdade, tanto que o Scarpa que saiu, o Henrique Dourado que saiu, né? E aí, mas eu acho que assim, talvez um time que vai surpreender muito nesse brasileiro, não se pode pegar pela primeira rodada, né? Óbvio, mas com o tempo a gente vai ver, é o Atlético Paranaense. Tem um treinador promissor que é o Fernando Diniz ali. Eu acho que esse ano o Atlético Paranaense vai brigar, não sei se vai brigar pelo título. Vai incomodar. Vai incomodar muitos grandes. Tem jogadores bons ali. O lateral esquerdo, o Thiago Carleto, é um jogador que faz... jogador jogando em São Paulo, não é? Faz muitos gols de falta e cruza muito bem. Tem um treinador que é muito promissor, que é o Fernando Diniz, que é daquela escola de tocador de bola, assim. Sim, isso é bom, né, cara? Porque tocador de bola. Tu vê o futebol brasileiro, ele tá muito porra louca, cara. Tu vê o Inter mesmo, não vamos longe. Qual é a jogada do Inter? É bagão pra frente. É balão, tu vai ver o Inter lá atrás, o que o Inter faz? Melhorou até, né? Não um balão. Agora, na primeira rodada, jogou bem, cara. Não se compara com o que ele vinha jogando no Gauchão. Amanhã o Inter pega o Vitória, né? Não sei o que vai ser. Eu acho que o Inter ganha, talvez 1-0 ali, mas não vai ser um jogo, sabe? Eu acho que o Inter tem muito a melhorar. Vai ser difícil ainda mais lá, né, cara? Ainda mais lá. Ganhar lá no Barradão. Não, eu digo 1-0, cara, pelo seguinte, o Inter tá bem até entrosado. O Vitória tá mal, né, cara? O Vitória tá com aquela deficiência que o Inter tava no passado, a má organização e tudo, né? Sim. E o Grêmio ontem, como é que tu acha que foi o Grêmio na Libertadores? O Grêmio ontem, pra quem não sabe, empatou 0-0 contra o Cerro Porteño. Primeiro tempo equilibrado, mas o Grêmio manteve a posse de bola, característica, mas como o jogo era lá no Paraguai, o Cerro Porteño adiantou um pouco a marcação e o Grêmio teve dificuldades, principalmente porque o Michael, que é o jogador que inicia as jogadas do Grêmio, não jogou ontem. Né? O Grêmio não tinha o Luan também. E na medida das circunstâncias o resultado acabou sendo bom. No segundo tempo o Grêmio até poderia ter ganhado, o Jeromel meteu uma bola na trave de bicicleta, quase fez um golaço.
E se a gente for pegar agora o panorama do grupo, do Grêmio, que é o grupo 1 da Libertadores, o Cerro Porteño tem agora 7 pontos, o Grêmio tem 5, o Defensor tem 4 e o Monagas, que é o bônus do grupo, tem 0. Então, assim, se a gente for pegar um panorama assim, Cerro 7, Grêmio 5, Defensor 4, a gente pensa assim, nossa, o grupo está embolado. Só que o Grêmio pega os dois em casa. E aí pode pegar e fazer 6 pontos. O Grêmio pega o Cerro em casa, pega o Defensor em casa e pega o Monagas lá, que é praticamente 3 pontos garantidos também. Sim. Tá, então, e se o Grêmio, vamos supor, por vias das dúvidas, perde pro Cerro e empata com o Defensor. E aí, tá, mas daí ganha do Monagas. Não, e aí faz 4 pontos. Se o Grêmio ganhar do Defensor, praticamente classificado. Porque os 3 pontos contra o Monagas é certo. 8 pontos. E se o Monagas comete um crime, vai saber, não tem como não ganhar do Monagas. Vai saber. Todo mundo ganha do Monagas. Sim, é aquela história, todo mundo bate no cachorro morto. Não, é que nem no brasileiro. Se o Grêmio for com um time sub-12, ganha do Monagas. É que nem no brasileiro, não sei se você já percebeu isso. Tem uns times que às vezes estão lá na zona de rebaixamento, lá embaixo, lá em 19º, 18º. Aí vai jogar com um time que está brigando ali para assumir a liderança nas últimas 5, 6 rodadas ali. Aí vai lá e faz 2-0 no time. Sim. Já aconteceu isso aí, acontece seguido, né? Mas cara? é difícil, eu pego esse meio aí, pô, imagina, sei lá, Flamengo e Sport, 34ª rodada. Mas há um futebol competitivo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o futebol venezuelano não tem. Sim, é um futebol que tem muito a evoluir. É isso que eu tô querendo dizer. A própria Venezuela, como um país, está... Os caras não tem nem papel higiênico. Os caras vieram jogar aqui na arena e não tem nem papel higiênico, iram pra farmácia comprar remédio, porque não tinha lá. Então, assim, sim. É um mundo totalmente à parte. Parece que a Venezuela não faz parte do continente, assim. Então, eu acho muito difícil o Grêmio não golear o Monagas lá. Sim. Então, os 3 pontos, eu acho, do Monagas a gente já tem. Se a gente ganhar do Defensor, o Grêmio já está classificado. Então, o Grêmio precisa ganhar... O Grêmio vai para 8. O Grêmio precisa ganhar do Defensor para classificar e precisa ganhar do Cerro em casa para ficar em primeiro. Então, a situação do Grêmio é bem favorável. Acho que o Grêmio é praticamente classificado da Libertadores. Aline Flores, bom dia, meninos. Minha sogra, beijo. Bom dia, Aline. Diogo Santos, Atlético Paranaense, foi o único time do Brasil que conseguiu fazer 4 meses de pré-temporada. Sem falar que nada do treino deles o presidente deixa divulgar. O Atlético Paranaense não joga o estadual com o time titular. Eu ia falar isso agora, ele não joga, ele simplesmente eles colocam o time sub-23 e daí lá na reta final, assim, quando tem algum jogo, na final eles foram com o time titular, mas todo o Campeonato Paranaense eles não jogam com o time titular, jogaram só nos duelos da Copa do Brasil. Sim. E nas finais, que é uma coisa que eu acho que a dupla devia fazer também. Eu acho que estadual é para testar time. É tradição, né, cara? Mas só que o problema é que acontece isso. O Grêmio colocou o time de transição no início do campeonato, perdeu do jeito que perdeu. Aí a torcida já pressiona, aí risco de queda e acaba o Grêmio tendo que colocar o titular. O Grêmio não cai para a segunda divisão do Gauchão, nem o Inter, cara. É impossível, é impossível. Por mais que o Grêmio tivesse lá naquela situação, os Colorados lá, se o Inter tivesse uma situação que nem o Grêmio, não cai, cara. Dificilmente, mas começa a perder assim, a sorte. A sorte não, porque provavelmente o Atlético Paranaense se planeja para isso, para fazer. Faz 4 meses de pré-temporada. O Atlético Paranaense coloca o time reserva e acaba levando o time às finais. Então, assim, a gente não sabe se daqui a pouco, num próximo ano, o Atlético Paranaense não faça uma campanha ruim, assim, que nem o Grêmio faz, e eles não desfaçam desse projeto que eles fazem, que eu acho bem interessante. O Eider Flores falou, Monagas vai ser campeão. Bom dia. Acho difícil. Bom dia, Eider. Não sei, né? Vai saber. Não tem. O Monagas perdeu os 3 jogos. Monagas já. Não tem. Foi goleado nos 3 jogos. Né? Ontem perdeu pro Defensor também. Se eu não me engano, foi em 2002, cara. A China era goleada por todo mundo na chave de grupo do Brasil. Sim. Eu não lembro se era a China. Cara, tinha uma... Não, acho que era a China, sim, que era goleada por todo mundo na chave do Brasil. Sim. É o Monagas esse ano. É o bônus, né? Jogar contra eles tem que fazer saldo. Saindo um pouco da... Quem quiser mandar pergunta aí, participar, fica à vontade, aí, mandar... Saindo um pouco do quesito Grenal, né? Vamos falar um pouco sobre a seleção brasileira. Né? Falta menos de 2 meses para a Copa do Mundo, né? E aí, o que tu acha? Tu acha que tá bem encaminhado para chegar longe nessa Copa ou vai fazer fiasco de novo? Porque que nem a gente sempre fala, né? Fiasco, Brasil... não.
O Brasil é sempre o favorito, né, cara? Então, tipo assim, eu não acho que o Brasil desse ano vai fazer fiasco de novo. Não, fiasco Um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, né? Eu acho que o Brasil é um dos favoritos, né? A gente já falou até no Sim, já falamos. Assim, não, o time do Brasil tá redondinho e só falta acertar alguns detalhes de convocação. O Tite é muito tranquilo quanto a isso. Acho que o Brasil não é um dos favoritos a chegar às finais. Não sei se vai ser campeão, mas não vejo o Brasil fazendo fiasco. Acho que passa em primeiro no grupo com... O primeiro jogo é encardido contra a Suíça, é um jogo difícil. A Suíça é uma seleção que não tem tradição, mas é uma seleção que incomoda. Eu considero um jogo difícil. O jogo da estreia é sempre complicado. Sempre. De Copa, o Brasil sempre passa mal na estreia. Sempre sofre. Eu lembro que em 2002 foi 2-1 contra a Turquia, né? Um pênalti que não existiu. Em 2006 o Brasil ganha da Croácia de 1-0, um gol achado do Kaká lá. Do Kaká, é verdade. Em 2010 contra a Coreia do Norte, o Brasil ganha sofrido de 2-1. 2-1 da Coreia do Norte. Da Coreia do Norte. E 2014 contra a Croácia, o Brasil ganhou de começa perdendo. Ah não, ganhou 2-1. Ou empatou. Ganhou 3-1, mas começa perdendo o gol do Marcelo contra, lembra? Aí lembro. Aí depois o juiz dá aquele pênalti do Freld lá, que nem foi, né? Então... Gustavo... Tu acha que o Neymar esse ano vai se consagrar na Copa ou talvez acho que é a Copa dele. É a Copa se ninguém quebrar ele. Porque é a Copa dele, né? É a Copa... Ele tá no auge. Sim. Então... É a Copa dele. Se não for essa, acho que dificilmente vai ser a de 2022. Acho que essa é a Copa do Mundo dele. E ele vai ter tempo para se recuperar. Vai. Eu acho que o Neymar esse ano, ele... Sei lá, cara, ele se machucou, né, cara? Então talvez ele não vai voltar 100%. Ou pode vir que... Não, voltar. Porque a gente sabe, né, cara? Ele vai ter tempo para se recuperar, porque acho que ele já está em fase final. Assim, já, faltou um mês, parece, para... Ele não vai jogar, o Paris Saint-Germain assim, já foi campeão lá, então... Sim, é que desde que o Damião se machucou aqui no Inter em 2011, e, pô, o cara voltou jogando nada. Não, mas o Neymar é diferente. Não, eu não tô comparando o Neymar com o Damião. Tem estrutura atrás dele, entendeu? Tem essa questão. Mas eu digo no sentido assim, o Damião quando voltou da lesão de 2011 não foi mesmo. O Valdívia também. Mas é que o Neymar é fora de série, né? O Neymar é fora de série. O Ronaldo, por exemplo. O Ronaldo, lembra de 98 que eles o Ronaldo, não, 98 não, 2002. O Ronaldo ficou 2 anos fora. É. Então todo mundo achava que ele ia voltar e não ia conseguir desempenhar, mas ele é um cara fora de série, ele se reinventa, entendeu? Então assim, o Neymar quebrou o dedinho só. Sim. O Ronaldo não, o Ronaldo, pô, teve uma lesão. Uma lesão seríssima, né, cara? Né? Se a gente fosse fazer um comparativo das últimas... Só o Gustavo Melo que mandou um recado, o raio vai cair no mesmo lugar se o Bernard jogar. Acho bem difícil o Bernard jogar. Ele tá no Shakhtar ainda. Tá ainda no Shakhtar? Tá no Shakhtar, Donetsk, tá lá sumido na Ucrânia. Cara, é engraçado que naquele 7x1, o único jogador que fez um gol pelo Brasil foi o Oscar, né? Oscar, nossa. E, pô, cara, o Oscar acho que o Oscar ganha o maior salário do mundo, né, cara, se não me engano. É, um dos... Foi não vendido mas a preço de... É que na China, até se botar o Damião lá, vai ganhar... O Damião volta de nave espacial. A China tem dinheiro pra dar com pau, então... Botar o Jael lá pra não é referência. Virar Deus, ó, porque... O Fernandinho tá lá, o Fernandinho tá lá. Do Grêmio. O Oscar tá lá. Outro futebol que valoriza muito os jogadores é o árabe, né? Um dos Emirados Árabes, né? Então, eu não sei se os caras não entendem de futebol, se os caras têm muito dinheiro para esbanjar com qualquer um que chega lá. O Ricardo Goulart tava na China, né? Sim. Ou tá na China ainda, não sei. Tá ainda. Tu acha que esses jogadores que jogam esse futebol de menos expressão, como... Menos. Fala menos, amiga. Esses jogadores jogam futebol de menos expressão, como o chinês e o árabe. Tu acha que eles perdem chance de jogar na seleção? Ou tu acha que... Perdem. Tanto é que o Tite, quando ele entra na seleção, ele tinha vários convocáveis ali, que era o Renato Augusto, sim, o Gil, tinha mais o... Tinha outro jogador ali que ele convocava também, que vinha da China, o Paulinho, que era da China. Então ele começa convocando esses jogadores e aí então assim, o Paulinho sai da China e vai para o Barcelona. Então hoje o único jogador que ele convoca da China é o Renato Augusto. E mesmo assim o Renato Augusto perde a condição de titular que ele tinha. Perde. Eu acho que o William ali na frente... O Gil tá praticamente descartado, acho que não briga mais com o Jeromel. O zagueiro, então... O cara perde, até porque é outro ritmo de futebol lá, né? A gente não assiste futebol chinês. Não.
Mas... É que nem o futebol lá do norte da Europa, lá da Rússia, da Ucrânia. Pô, tu só vê o... Mas ainda assim é um futebol competitivo, né? Tu diz da China? Não, da Rússia, sim, da Rússia. do leste europeu, porque eles jogam Liga Europa, jogam Sim. Champions League, entendeu? Na Mas China, nunca chega em lugar nenhum. mas eles estão lá jogando, entendeu? Eles jogam num futebol competitivo. Sim. A Liga Chinesa já não oferece isso. Então, Não oferece. O jogador, um exemplo disso é o Everton Ribeiro, que saiu daqui, o Everton Ribeiro. Saiu daqui do Cruzeiro sobrando futebol, ganhou 2 Brasileirão praticamente sozinho. Tava... Aí ele foi lá pra China, né? Pra China. Ou pra Arábia, ou pra Arábia. Aí voltou, então, num ritmo completamente diferente, ainda não se recuperou. Eu não sei assim. se é verdade, mas lá pra aqueles lados os caras nem treinam, né? Eles treinam de noite? Eu não sei, cara, porque... Não, o ritmo do treino é diferente. Eu digo lá na Arábia, lá os caras nem treinam, porque eu lembro que uma época o Nilmar falou que... Falou que lá eles não treinavam. O Eder Flores comentou, uma seleção que está vindo com força é a França. Muitos jogadores sem alta, porém com pouco entrosamento, e fizeram uma ótima classificação. A França tem jogadores fortíssimos. O Benzema lá, né? Pogba, o Benzema não joga mais na seleção francesa. Tem o Henry, tem o Zidane também, não, né? O Pogba, o Dembélé, o Mbappé, que joga muita bola. O Griezmann joga muita bola. O Griezmann, baita atacante. É uma baita seleção. Foi mal nesses últimos amistosos. Eu não acho que a França vai chegar lá na final, eu acho que mas vai incomodar bastante. Incomoda muito. Acho que pode chegar. Eu também não sei. Mas acho que pode chegar a França. Pena que a Itália não tá, né, cara? Porque quando a Itália tá é uma emoção a mais, né? O Chile também não tá. Eu acho que o Chile é uma das seleções americanas aqui que mais tradição tem, né? Sim. Assim, em relação à tradição, à força, assim... Eu não acho que o Uruguai vai se atual bicampeão da América, né? Atual bicampeão da América, né, cara? Então, acabou não se classificando. Uma tristeza, né, que não vai pra Copa. A eliminatória sul-americana é muito disputada, né? E subiu o sarrafo, porque as seleções evoluíram. Hoje tem Colômbia, que joga muito. Tem o Uruguai. Que evoluiu demais. Assim, mas eu não vejo o Uruguai e a Colômbia longe nessa Copa, não. Talvez passem na primeira fase. Cara, o Uruguai, não sei... Suárez e Cavani. Cara, mas é aquela história de... Eles estão num grupo fácil. Quem é o grupo deles? É Uruguai e Egito, que tem o Salah. O Salah é bom? Mas depois tem Rússia e Arábia. Eu lembro que dia a gente comentou, quem é que vai ser a Costa Rica, eu até comentou que ia ser o Egito esse ano. É o Egito, eu acho que é o cara? Egito. Mas num grupo que tem Egito, tudo bem, acho que vai ser uma seleção que vai incomodar, mas tem Arábia e tem Rússia. Fora a África, fora o Egito, tu acha que alguma seleção africana vai incomodar bastante esse ano? Acho que não. Eu acho que nas últimas Copas, uma seleção que incomodou bastante da África foi a Gana, né? Gana que quase teve aquele episódio do Suárez lá, que botou a mão na bola lá. Mas não tem outra seleção africana. O Suárez vai jogar a Copa? O Suárez joga. Que ele tinha sido suspenso? Não, ele foi suspenso, mas já cumpriu já. Já. Imagina, cara, não poder jogar a Copa do Mundo. Não, vai jogar. Se a gente fosse fazer um comparativo das últimas seleções brasileiras de 2002 até 2018, qual assim tu acha que se destacaria mais? Em quesito de elenco, em quesito de qualidade, em geral. Tirando a de 2002, que foi campeã? Não, incluindo a de 2002. 2002. Né? 2006, talvez pelo elenco. 2006, mas não pipocou na Copa. Se a gente analisasse bem friamente, assim, a de 2002, para analisar, tinha um monte de refúgio ali, né, cara? Mas no banco, né? No banco, tinha Cláudio Pitbull, tinha Pitbull não, tinha o Vampeta. O Pitbull não jogou a Copa? Não, capaz, jogou o Polga no Grêmio. Anderson Polga. O Pitbull não jogou. Não foi o Cláudio Pitbull que jogou a Copa? Não, Pô, cara, agora eu viajei. Nada a ver. Por que eu tô com o cabelo? Por que eu tô com o Pitbull na cabeça? Não. O time titular era muito forte. No banco tinha Edilson, tinha Vampeta, tinha E o Romário não foi, né? Umas invenção ali do Filipão ali. Assim como em 2014 também tinha um Hulk. O Filipão inventa uns nomes assim que... Tu lembra quando o Dunga assumiu em 2006, que ele seguido convocava um tal de Alfonso jogava na Holanda. A própria convocação do Dunga na Copa foi bizarra, né? Ele chamou bizarra demais. Josué. Mas o Josué era bom, cara. Bonzinho. Mas não pra ir pra não, Copa, pra Copa, óbvio que não, né? Mas quem aí tu acha que podia ir no lugar do Josué ali, em 2010? Eu não lembro, só que eu lembro que naquela Copa do Mundo ele chamou assim... Quem era o goleiro de 2010? Era o Júlio César, né? 2010. Tá, tu pulou 2006 pra 2010? Não, tô falando 2006. Não, tu tava falando de 2010. Não, 2010, tá? Tá falando 2010. Do Dunga é 2010. O goleiro era o Júlio César, Era o Júlio César. Foi ele que falhou lá naquele gol lá da o Holanda lá.
Ele inventou o Michel Bastos no lateral esquerdo, Michel que nem jogava de lateral O mais. cara era Deixou o Marcelo de fora. O Marcelo já estava se destacando no Real Madrid. Então ele inventou uns nomes ali, chamou grafite pra Copa. Nilmar. Se bem que o Nilmar, Não, na época, tava em boa bem, fase, né, o Nilmar cara? tava bem. Tava numa fase excelente, né? Mas deixou o Ronaldinho de fora, assim. E não chamou, não Onde é que o chamou. Ronaldinho tava, não né? leu- O Ronaldinho acho que ele tava jogando, né? Ele tava no Milan. Ele já tava no ele tava no Milan ainda. Tava no Milan. Sim, ele tava saiu em do Milan, decadência. é verdade, ele tava é em verdade, decadência. Só que podia Pô, cara, imagina o levar. Ronaldinho pra Copa. Porque naquele jogo contra a Holanda, assim, o Brasil passou por dificuldades ali, tava perdendo, e daí o Dunga foi olhar pro banco e tinha quem? Júlio Batista pra mudar jogo. Grafite, Josué, não tinha. Eu lembro que o Dunga convocou um monte de volante naquela seleção. Eu não entendo, cara. O brasileiro ele tem fetiche por volante, né? É. Eu não entendo, Celso Roth. eu não sei qual é. É tudo apóstolo, não é nem discípulo, é apóstolo do Celso Roth, cara. Sim. O Odair mesmo, olha o Inter como é que tá. Ano passado tava virado em volante, era Charles, Edenilson, Dourado, que mais? Valdemir. O gurizão aquele que agora tá no Brasil. É. O que mais? O Anselmo. Não, Enfim, Anselmo, era ano passado virado. não tava mais, né? Tava. Ficou Ele até, tava no Sport ficou até ano maio. passado. Ficou até maio. Ah. Ele jogou os 2 jogos contra o Palmeiras até. Pô, o Inter era virado em volante e a dupla Grenal tinha uma época que só contratava volante, cara. Sim. Eu lembro de um jogo do Grêmio em 2011, não sei se você vai lembrar. Era o Roth que tava treinando. Eu não sei o que o Roth fez ali, cara. A cagada que ele fez. Que ele tirou todos os meio-campo ali. Tinha 2 meios, tirou os meios, tirou um atacante e fez uma linha, cara, só de zagueiro e volante. Ou seja, lateral, zagueiro e acho que tinha 5 volantes ali. O Celso Roth era brabo. Retranqueiro ao máximo. Assim como teve um jogo do Tite no Inter em 2009, o cara começou a jogar no 4-4-2 e acabou no 4-2-4. E o Inter perdeu, óbvio, né? Porque, pô, o cara me tira os volantes e bota só atacante. Aí deixa o D'Alessandro, eu não lembro quem era que estava fazendo dupla de meio com o D'Alessandro na época. E aí pega e bota 4 atacantes. Não sei pra quê. Cara, essas coisas de futebol tu não entende, cara. É aquele jogo, o time tá precisando ganhar, vou tirar o volante ou botar um atacante. Não adianta, cara. Tem que forçar o meio, não adianta. Mas é fácil a gente falar isso aqui e aí no campo mesa. é outra coisa, né? Aí no campo é outra coisa. Também, tá né? lá. Não, é que tu analisando o futebol, tu sabe que, pô, cara, tu jogava com 4 Foi que nem ontem. atacantes. Ontem tava 0-0 o jogo. O resultado era bom pro Grêmio. O Cerro começou a se animar. O que o Renato fez? Tirou o Cícero e colocou o Michel para fechar um pouco a casa. Então, assim, eu acho normal. Claro, tem algumas situações assim mas ontem o Grêmio estava jogando fora de casa, o resultado era Qualquer bom pro Grêmio. resultado positivo valia, né, cara? Até é engraçado que alguns amigos meus que eu tenho no grupo do WhatsApp reclamaram assim, nossa, o Grêmio poderia ter ganho, assim. O Grêmio criou um monstro assim de que, É que o Grêmio, ontem já foi um resultado mal, mas se a gente for parar para analisar, o Grêmio ontem entrou mais para empatar, né, cara? Não é que entrou para empatar, até porque o Grêmio teve chance de ganhar o jogo. Sim. Só que o empate é um baita resultado. Um baita resultado se a gente for levar em conta que é o Cerro Porteño, lá no Paraguai. É um time que não ganhou Libertadores ainda, mas que sempre chega, assim, sempre incomoda ou chega em semifinal. Já foi finalista, então assim, é um time de tradição. Não sei se chegou a ganhar. Não ganhou a Libertadores ainda. Não, que Gaf cometi agora falar que o Cerro Porteño é argentino. Não, o Cerro Porteño é Paraguai. Então, eu acho que se o Grêmio perdeu pontos, acho que contra o Defensor, em Montevidéu ali, que o Grêmio estava ganhando de 1-0, dando um banho de bola no defesa, assim, poderia até ter feito segundo e levou um gol muito bobo, assim, de bola aérea, assim. Ali o Grêmio perdeu 2 pontos importantes, mas ontem era um resultado normal. E tem alguns jogadores do Grêmio que estão na bronca, já que o Grêmio empatou contra o Cerro Porteño fora de casa. E saindo um pouco Foi um bom resultado, cara. Saindo um pouco de Brasil e a Libertadores e América e tal, vou falar uma frase, tu não sei se tu vai concordar comigo. Se não for roubado, não é real. E aí? Eu achei que foi pênalti, cara. Eu também achei que foi. Na hora eu fiquei putaço da cara, porque, pô, o Buffon, cara, imagina, o último jogo da carreira dele. Foi pênalti.
Imagina, cara, pô, o Buffon ali, 40 anos, cara, eu vou te ser bem sincero, cara. Foi pênalti. Se eu fosse o Buffon, eu dava um retão na cara do juiz. Pô, não tinha nada a Foi perder pênalti. mais. Eu É ia que me é aquela aposentar coisa. no outro dia. Foi um lance bem duvidoso. Foi. Porque, enfim, a bola tava ali em disputa. cara também- Houve um contato. Foi Benzema que fez pênalti? Não. Foi o que fez o pênalti, que sofreu o pênalti foi o Lucas Vasquez. Não, o Benzema que voltou. Não. Quem Ah, foi o Vaz que fez, é verdade, verdade. Não, foi peraí. o Vasquez que sofreu e quem fez o pênalti foi o Benatia. O Benatia. Da Juve. O Benzema joga no Real. Enfim, mas houve um Enfim, contato. naquele momento, eu sei, né? Houve um contato Era só ali. pra- Então, assim, na hora o juiz tem que interpretar se aquele contato é suficiente para impedir o jogador de. É que o Zidane é burro também, né? Ele podia ter botado o Figo no segundo tempo ali, sabe? Pra fazer... Né, não tinha como. Não tinha, cara. Mas, enfim, Enfim. o Grêmio. O Real. Cara, eu acho que assim, ó, Foi pênalti, foi aquela pênalti. jogada foi meio polêmica, porque assim... Foi ó, polêmica, foi muito lance, polêmica. é um lance interpretativo, assim. Sim. O juiz tem que interpretar se o contato ele foi suficiente para derrubar o jogador ou não. Porque o contato no futebol é normal. Quem joga futebol sabe que tu sofre contato, assim, tem a regra do ombro a ombro ali e tal, mas tem, É que a jogada- tem uma carga ali, É. e essa carga, o juiz ali em poucos segundos ele tem que interpretar se aquela carga foi faltosa Sim. ou se foi só um contato normal de jogo. Não, eu achei irônico E não porque... tem hábito de vídeo na Champions League, então assim. Não tem, né? A gente com a imagem, alguns. É que também aqui no Brasil hoje já existe muita gente que torce para o Real Madrid, muita gente que torce contra o Real Madrid. Existe já uma granalização do Real e Barça. Pois é, eu ia falar assim. Então, muita gente que torce contra o Real Madrid achou que não que foi, assim. Então, Ah, cara, é bem analisando polêmico, friamente, eu achei pênalti. Não, foi pênalti. Só que isso é fato. teve aquela coisa, até estava olhando o programa do Rizek, e o Rizek, assim, Rizek é bom. como fã de futebol, eu não gostei do juiz ter dado pênalti. Ah, sim. Pô, Porque imagina. estava 3-0, era um lance duvidoso. Já podia e ter acabado o jogo ali, Ele né? poderia ter deixado passar e ido para prorrogação, mas a gente entra lá no jogo do Grêmio, lá quando o Brasil de Pelotas foi a mesma coisa. Houve, o jogador já tinha um amarelo, ele faz uma falta passiva de cartão amarelo e o juiz poderia ter deixado passar. Não, o Brasil, o jogo tá mas aqui não- 0-0, pô, cara, mas eu não acho- vou desqualificar Ah, o cara, jogo, não vou estragar o espetáculo. Sim, sim. Pô, mas aquilo ali do juiz dar um pênalti aos 49 do segundo tempo ali foi pra matar o Índio, né, Sim, cara? mas o juiz ele tá ali para cumprir a regra, Sim, né? isso é fato. Se ele enxerga, eu como fã de futebol também odiei aquele pênalti ali. Sim, Ia pô, ter mais imagina, 30 minutos de prorrogação. Mas tá na- A Juve já tinha feito um jogo histórico, Fez. fazendo 3-0 e indo levar o jogo para prorrogação. Então assim, eu como torcedor odiei, como fã de futebol, odiei terem dado aquele pênalti ali, só que o juiz está ali, não tem que pensar, não, nossa, vou estragar o espetáculo. Sim, não, o juiz tá ali pra cumprir o papel Ele está ali dele. para cumprir É a que na hora o regra, cara ele fica meio entendeu que foi pistolão, né? pênalti. Bah, eu fiquei bem pistola com aquilo, porque, pô, cara, eu não esperava aquilo, cara. O Pô, Buffon ficou bravo por isso, porque ele até falou que o juiz não tinha coração. não tinha coração. Então, assim, É. o juiz não tá ali Para pra... analisar uma coisa também, né? Durante o jogo inteiro, o próprio Cristiano Ronaldo entrava na área, tomava o encontrão, se jogava. Entende? Eu contei umas 3 jogadas ali que o cara chegava, tirava a bola do Ronaldo ali, dava um chega pra lá, ele se jogava e, sabe, esticava o braço, pô, pedindo Eu pênalti e acho tal. que erro de arbitragem, assim, ontem Isso por exemplo, acontece muito. ontem, por exemplo, o Grêmio não teve um pênalti. Sim. O Everton sofreu um pênalti ali no segundo tempo, muito claro, não, no primeiro tempo, muito claro, e não foi dado pênalti, né? Mas Aquele pênalti do Tinga em 2005, cara, aquilo ali, na minha opinião, é o maior a gente vai assalto falar do desse futebol. pênalti de novo. Vamos Sim, falar do foi pênalti do pênalti. Tinga, sim. Foi pênalti, mas enfim, Não, assim, mas eu citei o a pênalti do arbitragem é Tinga muito por ser subjetiva. um momento bem polêmico da Falar de história do futebol arbitragem, brasileiro. eu não gosto de falar muito de arbitragem, assim, porque até a gente estava discutindo que surgiu aquele vídeo quando Ah, sim, da final do agora Ramiro, do Ramiro, do Ramiro. que o Sérgio Ramos derruba o Ramiro, e muita gente achou que foi pênalti ali, então, mas ali o Paulo César Alves, se foi pênalti, não importa quanto tem de jogo. Que é isso aí. Tá ali pra cumprir, né, cara? O juiz não tá E, ali pra... infelizmente, o assim, espetáculo é bonito, é o Márcio bacana. Chagas até falou assim, o juiz está ali para ele não pode estragar o espetáculo. Ele não pode estragar o espetáculo impedindo que não haja violência. Mas quem determina o conteúdo do espetáculo é o jogador. Não é? Então,
O juiz não tá ali Tu lembra de um caso... eu não vou dar pênalti aos 45 do segundo tempo. Saindo um pouco do quesito pênalti também, né? Ainda assim, violência e tudo. Tu lembra de um caso do Darzoni? O zagueiro que deixou o jogador do Caxias, não lembro. Eu não lembro como é que é a história, mas enfim, o cara deixou o cara praticamente Ele foi preso, inutilizado. né? Ele foi preso. Tu acha que isso aí é uma maldade do jogador ou é lance do jogo mesmo? Ou é que tu tem que analisar, duas coisas, né, cara? Lá no Exatamente. Lance, então, eu lembro que aquele lance do Darzoni foi bem forte, assim. Foi uma coisa que marcou muito, né? Só que futebol é contato, não adianta. Sim. O William mesmo deu aquela cotovelada no volante, não foi na intenção. Sem bola, não. Assim, sem bola, eu digo assim, no calor do jogo é um Grenal. Sim. A gente sabe como é que é o Grenal aqui. A bola estava lá, quase na linha de fundo, ele esqueceu a bola e deu uma cotovelada no Bolanes. Será que o William teve a intenção de quebrar a mandíbula do Bolanes? Não teve. Não é mas ele assumiu o risco. Sim, não é ser advogado do diabo. Tem vários casos no futebol. O Bolívar, em 2011, cara, ele tirou um cara do Brasileiro. Eu não lembro se ele jogava no Vitória, o cara. Ele jogava no time de pouco. O Dodô é esse Dodô que tá no Santos. O Dodô? Eu não lembro se foi Bolívar ou se foi o Índio. Foi Bolívar? Foi Bolívar? Foi Bolívar, que ele quebrou a perna do Dodô. Foi o Dodô. Esse Dodô tá no Santos agora, lateral esquerdo. E, inclusive, atrasou demais a carreira do Dodô, que é um baita lateral. Ele jogava onde na época? No Bahia? No Bahia. Acho que foi o Bolívar, não foi o... Não, foi Bolívar, foi Bolívar, quebrou a perna do Dodô. E, inclusive, ele não foi punido. Então, assim, é complicado. Que nem aquele lance do Rildo. O do Rildo aquele. Mas claro, do Rildo, cara, tem que analisar duas coisas. Primeiro, houve uma imprudência. Só que a bola estava em disputa. Tava. Entendeu? Então, assim, o Rildo não foi para quebrar o cara. Claro, ele foi imprudente. Então, assim, até deram uma punição dele que eu achei pesada. E depois, agora, o Vasco conseguiu um efeito suspensivo. Eu acho que ele até tá jogando já. Mas o Rildo não Mas, assim, foi a bola tá em disputa. Sim. O Rildo, ele é imprudente e acaba fazendo a falta, assim. Acho diferente eu acho, por exemplo, muito mais pesado o lance que o William, quando a bola tá lá na frente, não há uma disputa, e ele esquece a bola da cotovelada no Bolanes. Para mim, esse é um lance muito mais para punição pesada do que o lance do Rildo, quando a bola tá em disputa. A bola tá ali... Claro, ela tá mais para o João Paulo, mas a bola está ali em disputa e os dois eles têm esse risco, né? Mas eu não acho do lance do William no Mandibolanes foi Mandibolanes. Eu acho. Cara, acho que ali foi um lance do jogo mesmo. Não, porque no outro Grenal, cara, no outro Grenal do outro ano, no caso do ano passado, acho que foi. Foi no ano passado, no único Grenal, o Bolanes deu uma cotovelada no William também. Sim. Mas deu na maldade. Sim. Assim como o Jeromel também deu um chute lá no D'Alessandro também que poderia ter machucado, assim. Mas aquele lance do William em cima do Bolanes foi sim. Cara, eu acho que ali é o lance do jogo, cara. Não é lance de jogo. A bola tá na linha de fundo. Não há uma disputa. O Bolanes está atrás dele. Aí ele pega e dá uma cotovelada. Inclusive o juiz deu falta do Bolanes em cima do William, uma coisa inacreditável. Cara, mas eu acho que, sei lá, o Bolanes podia ter feito um carnaval na hora. Daí depois do intervalo vai lá e, quebrei a mandíbula. Virei um Mandibolanes, começou a pinha. O cara não conseguiu comer um mês, cara. Então, ali foi maldade. O Bolanes se sentiu cubano nesse mês, então. Foi maldade, mas assim, não vai, claro que não vai ser preso por causa disso, assim. Inclusive houve muito burburinho na época. Sim. Mas tem quem defender, ali o Rafael mais disse que o lance do Bolanes sabemos que foi na maldade. Eu também, eu achei que Qual que o Bolanes acotovelado no William ano passado? Cara, aquilo lá também foi maldade, cara. Vamos ser bem honestos, né, cara? Deu troco. 2 pesos, 2 medidas, né? Não tem essa de dar o troco, meu. Na minha opinião, ali, o William, ele é coisa do jogo, né? Tu botar o cotovelo pra trás, o braço pra trás pra proteger ele. É coisa do jogo quando a bola tá em disputa. Sei lá, cara. Ali não é disputa, ele tava protegendo a bola. E a bola estava quase na linha de fundo e ele simplesmente esqueceu a bola e deu o cotovelaço. Então, se a bola está em disputa ali, os dois ali, o cara não vai tirar o braço para jogar, então assim. Mas ali não havia uma disputa. Acho que aquela jogada do William é bem polêmica. Mas voltando, tu achava que o... Discutam aí se vocês acham que foi... Sim. Se foi maldade aí, comenta, nos ajuda. Eu achei que foi maldade, achei que o William, acho que ele foi punido, acho que 3 jogos, acho. 3 jogos. Ou não foi? Não foi 3 jogos.
Que eu achei pouco, inclusive. E o... Como é que é o nome do cara? E o Barcelona e o Roma, tu achava que é... É, coisa Mistérios, né, inacreditável. cara? Futebol, milagres. Não é milagres, mas é aquela surpresa que tu não espera, né? Imagina, Barcelona, todo poderoso Barcelona contra o Roma, que não é um time assim de... É um time tradicional dentro da Itália, mas não é um time tradicional na Champions, né? Eu não sei se o Roma ganhou alguma vez. Não, foi vice-campeão europeu em... Perdeu pro Liverpool, inclusive. Pro Liverpool. Inclusive agora é revanche. Os italianos estão tratando o jogo assim como revanche, porque a única vez que a Roma chegou a uma final que na época era a Copa dos Campeões, o Liverpool ganhou da Roma. Assim. Então é um jogo que é tratado na Itália como revanche, os romanistas. E o Real vai pegar o Bayern. O Bayern de Munique. Tu acha que dá Uma pra dar coisa uma que zebra e daqui a pouco a interessante. Roma ganhar a Champions? Acho que pode. Não, ganhar a Champions é difícil. Acho que pode ir pra final, assim. Que... Não, cara, ainda, Real, acho, né, cara? ainda acho o Liverpool favorito. Mas... Sim. Cara, eles eliminaram o Barcelona, né? Então... Cara, eu acho que o Barcelona tá batendo de igual pra igual com o Real. Eu acho que o time consegue fazer frente com o Real. Em qualidade, sim, né? Tanto é que o Barcelona agora vai ser campeão espanhol com sobras, né? Então, até voltando assim, o Iniesta vai sair do Barça e até eu vi uma informação na Rádio Grenal que pode ser que o Barcelona venha até o Grêmio e peça e dê mais dinheiro pro Arthur já sair agora nessa janela já de Agosto. de julho. Julho, agosto. Junho e julho, né? Durante a Copa. O Arthur vai Então- pra Copa, isso é fato, ou não? Não sei. Não tá certo. Jeromel, Jeromel acho que tá. o Luan. O Luan não. Acho Quem que tu não. acha que pega a vaga do Luan na Copa? Tá ali. Coutinho é meio, né? Coutinho e. É que na verdade o Luan O cara é convoca o centroavante, né? Tyson, então assim. É que o Luan tá no Grêmio, é que tem que... O Tite enxerga que o Luan não tem posição pra jogar na seleção brasileira. Sim. Ele enxerga que ele não tem uma posição fixa, assim, porque a seleção brasileira joga num 4-1-4-1. É, 4-4, como é que é? 4-1-4-1. É. Joga com o Casemiro na frente da zaga ali e depois uma linha de 4 ali com O William. no meio ali o Coutinho, o William. Agora o William parece que vai ganhar a posição do Renato Augusto, assim. Mas e o Luan é o cara que joga no Grêmio, joga entre o centroavante, Sim, no caso é o ele é Jael um meio atacante. e a linha de dois volantes. Então, Sim. assim, o Tite não entende que o Luan Não tem chance. não possa desempenhar esse papel, assim, mas que eu acho que é errado, assim. Mas talvez O possa Luan, ir. o Luan é um cara que no Grêmio já jogou de falso 9, já jogou na ponta, já jogou no meio. Então, ele é um cara versátil, assim. Acho que o Tite está perdendo um jogador O ali. Kahneman, tu acha que vai pra Argentina? Não vai. Não? Nunca foi chamado. Quem é a dupla de zaga da Argentina? É o Otamendi e o Rojo, né? Ah, tá louco. Então, Cara, eu acho uma dificilmente vai. sacanagem com o D'Alessandro de 2010. Eu acho ele não mais ter ido pra fácil o Copa. Cuesta aí do que o Kahneman. Tu acha? Não, porque o Cuesta já foi chamado já, né? Ah, mas o Kahneman tá em mais Antes, destaque que o... tá que o em mais Cuesta. destaque, ele é mais zagueiro que o Cuesta, mas o Kahneman nunca foi chamado, tanto é que na imprensa argentina houve uma campanha para que ele fosse chamado, logo depois o Grêmio ganhou o campeonato, a Libertadores, né? E ele não foi chamado, então... Cara, eu acho que o D'Alessandro em 2010 devia ter ido pra Copa, cara. Eu acho que uma das maiores injustiças do futebol argentino, porque naquele ano o D'Alessandro tava numa fase maravilhosa, cara. Sim. É aquele jogador assim que tu pensa, pô, esse cara merecia ter ido pra Copa e não foi. Como vários jogadores mereciam ter ido pra... Por exemplo, o Romário em 2002, eu lembro até hoje que foi É que na Argentina o D'Alessandro é tratado como uma espécie de... forasteiro. Não. Aquela promessa que acabou não se concretizando, assim, traçar um paralelo, assim, Ganso. Ganso. Então, o D'Alessandro surgiu na Argentina Fila o como... Ganso tá na Espanha? Tá no Sevilha lá. Ele não ia vir pro morto. Inter, tinha um boato que ele ia vir pro Inter. não Quase sei. veio pro Grêmio também. Enfim, Então, o Ganso era tratado como uma promessa, assim, que ia ser um jogador forte de série. O D'Alessandro também, quando ele surge no River Plate, no River.
eles acham que o D'Alessandro ia ter um despontamento, assim. Ele jogou no Aí já River. surge comparação com o Maradona, então... O D'Alessandro jogou no River, no São Lourenço. Aí no depois Verdes. ele sumiu na Espanha, jogou no Zaragoza lá no... Jogou num time pequeno. Então assim, o D'Alessandro ele carrega... Aqui no Brasil, a gente não tem essa noção, mas ele carrega esse estigma na Argentina de ser uma promessa que não chegou a um patamar, assim, então... Ele chegou aí pra Copa de 2006? Ele não foi. Não, né? Mas Não ele foi. jogou a Copa América de 2004. Acho que ele tava naquele Naquele episódio lá do antológico Adriano. jogo, né? Que jogou antológico que, pô... Ele errou pênalti, inclusive, né? Eu não lembro se ele errou Errou pênalti. pênalti. O Moeder que mandou uma mensagem que Inter é campeão já. Cara, tem muita Surgiu estrada campeão. pra frente, né, cara? Mandem mensagem se vocês acham que o Eu Inter acho. vai ser campeão. Quem vocês acham que vai ser o favorito Ai. no Campeonato Brasileiro? Olha, eu acho que se o Grêmio... Sem analisar, tirando a dupla Grenal, Palmeiras ganha. O Campeonato Brasileiro? Brasileiro. Acho que não. Se o Roger acertar ali, Cara, tem grande chance. Falar em Roger, eu ouvi dizer que os caras estão querendo a cabeça do Roger lá no Palmeiras. Já não tem resultados, né? Já perdeu o Paulistão. Teve um resultado ali contra o Boca ali que acabou... Cara, mas tem que analisar duas coisas, né, cara? Primeiro, Corinthians é um timaço. Boca é Boca, né, cara? Sim. Imagina ter Mas é desempenho, né, que falta, né? Sim, num período ali de poucos dias ali, tu jogar contra o Boca e contra o Corinthians, cara. Eu acho que se derem tempo pro Roger, ele acaba ganha, acertando. meu. Eu acho que o Eu acho Palmeiras- que o time do Palmeiras tem lampejos assim de timaço. Quando o primeiro gol do Palmeiras contra o Botafogo na rodada de segunda-feira foi um gol extraordinário, assim, o Palmeiras veio trabalhando desde o meio campo, a bola chega no Dudu, ele dá de calcanhar pro... Quem é que fez o gol? Foi o Eu não vi o jogo. Foi o Guerra que fez o gol. Cara, falar Foi um em- belo gol, assim, então o Palmeiras tem lampejos de... Tem. Só que Eu acho o que o grande Palmeiras problema é do hoje. Palmeiras é o sistema defensivo, tanto é que eles tentaram vir aqui O tirar Mina o Jeromel saiu, né? do Grêmio. O Mina saiu e eles estão lá com o Antônio Carlos e mais outro zagueiro que eu não tô lembrado. E o Santos, quem é. tu acha que... Não, o Santos é... E o América Mineiro, então? O América Mineiro pegou um time que, pra mim, é o primeiro O rebaixado. rebaixado, sendo. É o primeiro rebaixado do Cara, Campeonato um time Brasileiro. que tem A não ser que o Hernando. Sport... Um time que tem Hernando na zaga, tem que cair pra Hernando, Série B. Pra mim, o Sport é o primeiro rebaixado já do Campeonato Brasileiro. É o Ceará. time B do Inter. Ceará também tem grandes chances. Então, esse Campeonato Brasileiro, eu acho que... Vai surpreender bastante. Não, tem times Cara, assim eu acho que um grande pelo menos Por isso vai, que eu, não vai ficar lá sei. embaixo. Por isso que eu acho que o Inter não Botafogo. vai brigar pra cair esse ano. Talvez porque- brigue por uma Libertadores. Se Porque jogar, a América Mineiro já é um time que ioiô. Pode Sim. ser que esse ano surpreenda, pode ser, mas provavelmente vai brigar lá embaixo. Aí tem Chapecoense acho Sport. que vai pra banha esse ano. Tem a Chape que também tá com um time bem limitado, assim. Tem Ceará. Então, olha, se o Inter conseguir a façanha de cair de novo esse ano, É muito tem mongolão. mais é que ficar na Série Cara, B. mas eu acho que a Chapecoense vai pra não banha esse cai, ano. não cai. Hã? A Chapecoense vai pra banha esse ano. Esse ano Tá acho muito que mal, cara. não passa. Acho que a Entende? Chape acaba caindo de divisão. Mas não sei. A Chape, desde que voltou, assim... É porque é muito cedo para falar também. Tem primeira rodada, né, tem janela no meio do Sim. ano, então... Pode surpreender. Daqui a pouco o esporte também me tira lembro- essas mamas que eles têm aí, Sim. contrate, então... É Em muito relativo. 2016, o Santa Cruz foi líder no começo do campeonato e caiu. Então é muito cedo. Até para apontar diagnósticos assim, de quem é favorito. Claro, se a gente for olhar para a primeira rodada, o cartel do Grêmio é sensacional. Ele chega no Mineirão contra um time que é favorito, domina o jogo com 11, ganha. Aí Kahneman é expulso, o Grêmio continua dominando o Cruzeiro. Então, assim, o cartaz que o Grêmio já chega, assim, já é um cartaz de favorito. Tanto é que na imprensa... do centro do Brasil já se aponta o Grêmio como favorito, só que é muito cedo para apontar. Sim. Daqui a pouco começa as fases quentes da Copa do Brasil. Sexta-feira já tem sorteio, parece que as oitavas de final da Copa do Brasil já vai ser semana que vem já. Sim. Quem é que o Inter vai pegar, será? Pode pegar Grenal, Imagina, cara. pode ter Grenal nas oitavas de final. Pode ter Grenal semana que vem. Pode ser Grenal semana que vem. Então é relativo, assim. Grêmio tem um time assim favorito para conquistar o brasileiro? Tem. Mas daqui a pouco chega as fases quentes, assim. O ano passado a gente viu que o Grêmio
começa o Campeonato Brasileiro muito bem, aí quando começa as fases 15 da Libertadores, o Grêmio acaba caindo de produção, tendo que botar time reserva, então é difícil de apontar um favorito, assim. A gente vive agora uma situação diferente de jogar um Campeonato Brasileiro com 8 times na Libertadores. Imagina. O ano passado o Corinthians se beneficiou disso, porque o Corinthians não disputou a Libertadores. Eu acho que tinha Então, mais graça. O Inter pode se beneficiar com isso. Sim. O Inter não vai jogar Libertadores, claro, joga a Copa do Brasil, né, mas não tem a Libertadores, que é o campeonato assim, que é uma obsessão para todo time brasileiro. Então, Cara, eu acho que tinha mais graça quando ia só 4 ou 5 times brasileiros. acho. Pô, agora Hoje, vai qualquer time. um vai, então. O próprio Inter tem grandes chances de. O Grêmio também tem ano que vem de. Com 8 times aí. Cara, eu acho que o Grêmio esse ano vai brigar pra não cair. Eu tô piscando pra vocês, ó. Difícil, né? Cara, mas eu acho que tão cedo a dupla Grenal não cai, cara. Acho que, sei lá, esse ano o Grêmio tá ainda bem entrosado. Enquanto o Renato estiver no Grêmio, acho que o Renato ainda vai conseguir tirar leite de pedra, porque, querendo ou não, o time do Grêmio, quando ele chegou, não tinha nenhum craque, mano. Não tinha craque. Tinha 2 ou 3 ali que, pô, esse cara aí é bom, mas hoje em dia tu vê, bom, o time do Grêmio é uma referência. É uma referência dentro do futebol brasileiro e do futebol sul-americano, né? E aí tu para pra O Grêmio analisar. tem 4 jogadores De seleção? de seleção brasileira, que é o Groi, o Jeromel, o Arthur E o juiz. e o Juiz, e também tem o Luan. O Juiz é nosso sempre. Claro. Não, o juiz é do Corinthians. Inclusive, Cara, falar em juiz, expulsou o Kahneman para ter mais graça. Claro. Ele falou, Kahneman, vai hoje lá pro banco, lá, só pra... Com 11 tava... Foi até engraçado, o Thiago Neves deu uma entrevista que o Cruzeiro foi vaiado após o final do jogo, após ganhar um Campeonato Mineiro, em cima do maior rival, e foi vaiado. O Thiago Neves tava puto da vida. Sim. Ele disse, como é que a torcida nos vai, sendo que a gente jogou contra o Grêmio? O Grêmio domina todo mundo. O Grêmio joga no campo de adversário, domina, então... Hoje o Grêmio já é um time muito respeitado, até os times vêm jogar contra o Grêmio e se retraem um pouco, que até acho um erro. Se eu fosse treinador e jogasse contra o Grêmio, eu ia marcar o Grêmio em cima. Ontem esse Porteño começa marcando o Grêmio em cima e o Grêmio até tem alguns problemas. O Inter, quando ganha do Grêmio, marca o Grêmio em cima. O Inter, quando perde para o Grêmio no primeiro Grenal do Beira-Rio, no segundo tempo, começa marcando o Grêmio em cima e o Grêmio tem problemas. Então, hoje os times respeitam demais o Grêmio e o Grêmio se beneficia disso. Né? Sim. O Eider manda uma mensagem que o Grêmio deveria fazer uma estátua do Roger, na verdade, por ter montado praticamente esse time. Pô, isso é verdade, né, cara? Não, eu tenho que fazer uma estátua, né, cara? Mas o sucesso do Renato deve muito ao Roger, né? Isso é um Ele fato que aprontou. incontestável. Na verdade, o Grêmio já apronta esse time desde de lá atrás. O Grêmio vem... O Filipão tem o Filipão que inventa o Wallace, o Filipão que faz o Luan jogar, então até o Filipão tem parcela nisso. Sim. Assim. Quem Então, estava antes do Filipão era o Ederson Moreira, Era o Anderson. que também até... Mas é aquela história da plantação, né, cara? O Anderson se prejudicou muito porque perde a Libertadores ali pro São Lourenço, mas é o Anderson que revela o Luan, que coloca o Luan para jogar. O primeiro treinador que coloca o Luan foi o Anderson Moreira, então até ele tá bem na América agora, subiu o América Mineiro. Eu acho um bom treinador. Acho que o Grêmio não teve paciência com o Ele era Anderson. do Inter uma época, né? Sim, ele treinou o time B do Inter por um tempo. Né? Uma pergunta, não sei Paulo quem- César Alves mandou uma mensagem aqui, juiz da Alessandro. Fiz Alessandro. Não, Mandem jamais. mensagens aí. Cara, o que tu acha dessa grenalização aqui no Sul? O treinador que treina o Inter não pode treinar o Grêmio e vice-versa. Existe isso? Eu que te pergunto. Acho que não. Tanto é que o Tite treinou os dois também. Treinou os Celso dois, Roth já, Celso Roth. Celso Roth já Cláudio cansou Duarte. de treinar os dois também, Cláudio Duarte. Enfim, um monte de treinadores aí, assim como jogadores também, né? Claro, Tu acha- tu não vai querer também que o Renato vá treinar o Inter, assim que é como um vai cara querer que o Abel vai treinar que é o o Grêmio. cara identificado com... Sim. Não vai querer que o Abel venha O treinar o Falcão vai Grêmio. treinar o Grêmio. Falcão inclusive o Falcão já deu entrevista dizendo que foi convidado já para treinar o Grêmio e rejeitou. O Renato já deu entrevista dizendo que não treinaria o Inter, que respeita o Inter, mas então assim, não vai querer que... É que é ídolo, né, cara, da dupla. É ídolo. Cara, O Renato é um Roger, ídolo o Roger absoluto. também parece que houve um convite agora no final do ano passado para que ele fosse treinar o Inter. Não, o Roger eu acho que não viria pro Inter, porque ele tem uma história forte com o Grêmio. É, então não vai Acho que querer não- também. Não vai, não, Claro, não daria certo. o Tite foi treinar o Inter porque ele não tinha uma identificação. O Tite é de Caxias. Sim.
Então, Mas treinou o Grêmio, ganhou uma Copa do treinou Brasil. o Grêmio ganhou uma Copa do Brasil, mas antes ele já tinha tido um trabalho no Inter, não tinha? Não, foi o Mano Menezes. Não, foi o Mano. Mano Menezes O trabalhou Mano começou no Inter, inclusive. Hã? O Mano começou no Inter. ele treina o time da base do Inter, então... 2003, 2004, acho. Acho que não existe isso, tanto é que jogadores... A gente cansa de ver jogadores também que jogam na dupla Grenal, o Juliano... Sim. Lá em cima, por exemplo, lá no Rio, lá, o Emerson Sheik jogou no... Jogou nos três, Jogou jogou no nos Botafogo, três, no sim. Fluminense e no Flamengo, só não jogou no Vasco. Entre outros, o Romário também jogou em Jogou todos no os times, Flu- né? só não jogou Menos no Botafogo. E Em aí eu São acho Paulo que também, o próprio Edu Dracena, que tá no Palmeiras, Dracena, jogou nos quatro. jogou Não, nos jogou nos três. Palmeiras, Corinthians e Santos, não jogou no São Paulo. Mas tem jogador, Luizão, aquele, Luizão. jogou nos quatro. O Jogou Edmundo. O Edmundo jogou no Não, o Palmeiras. Edmundo jogou no Palmeiras. Não, e jogou no Corinthians. Jogou Não, no não, Corinthians, o Edmundo muito jogou pouco no tempo. Flamengo e no Vasco. Jogou no Flamengo e no Vasco. E no Fluminense também. No Fluminense também. Jogou com o Romário, no Fluminense. Ele jogou no Juventude, se não me engano. O Edmundo? É. Jogou no Figueirense, eu lembro dele no Figueirense. O Ele Edmundo. não jogou no Juventude uma No época. Juventude eu não lembro, se alguém puder pesquisar aí, acho que não. Será? Foi no Figueirense. E Agora o não é. bolão a gente... Vamos fazer um bolão rapidinho e terminar o show de hoje. Pegar os jogos aí do fim de semana. Champions tem quanto Jogos agora? de hoje, né? Hoje tem jogos, né? Ah, hoje tem. Tem Libertadores hoje. Quem é que joga na Libertadores hoje? Pegar aqui... Ô, caralho. Tem aqui Libertadores. Jogão, hein? Independente e Corinthians. Ah, cara, vai ser briga de cachorro grande isso aí. Eu acho... Cara, Eu acho que o Corinthians eu ganha. acho que dá Independente. O Corinthians ganha lá, eu acho. Fator casa. Acho que o Corinthians ganha lá. 1x0 Será? pro Corinthians. Eu ia dizer Esse time do 1x0. Corinthians é... Ninguém dá nada. E... Cara, não, eu acho que o Independente ganha. 1x0 talvez. Eu vou de 1x0 do Corinthians, então. Flamengo e Santa Fé. 3x0 Flamengo. Nossa, eu vou de... Sei que o Flamengo tá mal das pernas, né? Flamengo e Libertadores é um caso Tá, sério. vamos arredondar isso aí. 1x1. Eu ia ir de 1x1. 1x1. Flamengo e É, que levando em conta que o Flamengo tem Fé. tradição, né, cara? Mas tradição não ganha campeonato, então vai 1x1. Eu vou te copiar, eu vou de 1x1 também. Copa do Brasil hoje... Goiás e Havaí. Goiás e Havaí. Quanto é que foi o jogo da ida? Foi 2x2. 1x0 pro Goiás. Eu vou de 1x1, jogo pros pênaltis. Náutico e... Esses jogos aqui não são interessantes, tá decidido já. Racing e Vasco. 1x0 pro Esse jogo é Racing. amanhã, Racing Não, e Vasco. 2x1 pro Racing. Gol do Paulão. Eu vou de 2x0 pro Racing. O jogo do Sim, Vasco é Paulão. garantia de gols, né? Porque Paulão, eu falei que vai ter gol do Paulão, só não disse como é que vai ser o gol. Universidade do Chile e Cruzeiro, 2x0 pro Cruzeiro. eu vou de 2x1 pro Cruzeiro. Copa do Brasil amanhã, São Paulo, Atlético Paranaense. O jogo de ida foi 2x1 pro Atlético Paranaense. Vai Acho ser em que casa ou... vai ser na casa de São Paulo. Eu vou de 1x1. Atlético Paranaense passa. 1x1, vai 1x1 também. Vitória Internacional. Cara... Esse é o jogo que... Eu vou de 1x0 Vitória. Esse jogo Esse, vai pros pênaltis. esse é o jogo que o Saci treme na base, né, Eu vou de cara? 1x0 Vitória. Mas vai eu pros acho, pênaltis. eu acho que vai dar 2x1 pro Inter. Eu vou de 1x0 pro Vitória. Ou do Patrick e do... E daquele cara lá que Vamos tem ausente lá. do Fred Mercury, como é que é o nome dele? O Nico Lopes. Campeonato Brasileiro. No sábado temos Bahia e Santos. Bahia e Santos, 3x0 pro Santos. Eu vou de 3x0 pro Santos. 3x0 pro Santos. Eu vou de 2x1 pro Santos. Deixa eu ver aqui. Brasileirão. Eu acho que o Santos faz uns 3 no Bahia. Bahia tá mal. E o Santos, bom, o Santos Pegar os tem o jogos Sacha, aqui. né, cara? O Sacha é Pegar os jogos mais interessantes. Palmeiras Internacional. 1x1. 1x1. Ah, cara, o Inter não ganha do Palmeiras, ainda mais lá. 2x0 Palmeiras. 1x1 é mais que tá no lucro ainda. 2x0 Palmeiras. Vai dizer 1x0 pro Inter, mas... Grêmio e Atlético Paranaense na Arena. Acho que o Grêmio empata. 2x0 pro Grêmio. Pela questão do Dificilmente, Atlético tá bem, né, cara? dificilmente o Atlético Grêmio tá... leva gol em casa. Ah, vai saber, né? Dificilmente o Grêmio não marca gols em casa. Então eu vou de Grêmio. Eu vou de 2x0 Grêmio. Logicamente. É isso, todos os jogos são. Então é isso aí. Então hoje o Pereira Granal vai ficando por aqui.
né? Eu já dei minha bocejada final do programa, né? Lembrando que sexta-feira tem Em Busca da Cultura, um especial dos Beatles, né? A gente vai fazer um especial dos Beatles. Beatles, hein? Né? Bacana, porque a gente está tentando resgatar um pouco da história do rock. Eu e o Michael, o Michael, nem ele sabe qual é o nome dele. O cara é um amigão meu e nem ele sabe o nome dele. Michael, Michael, Miguel. Acho legal isso porque tu já viu aquele vídeo do Nostalgia, eles fizeram um especial do Beatles? Não cheguei a ver, mas eu vi que eles fizeram. É muito legal, tem toda a história ali do... resgatar um pouco a história de algumas bandas, sabe? Porque ele é músico e eu conheço bastante a história do rock. E a gente está tentando resgatar um pouco a história uma história bem interessante, bandas, assim, dos Beatles, do The Doors, do Led Zeppelin, Pink Floyd, essas bandas mais clássicas, né? Depois a gente vai pegar um pouco do rock nacional, né? Então a gente quer pegar e fazer uma coisa bem bacana, né? Mas claro, vai ser no decorrer do ano, né? Então hoje o programa vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam o programa, né? Abraço para todos os colorados, né? E beijo para as gremistas, né? Porque gremista só presta mulher, né? Feio não é a mulher ser feia, feio é a mulher ser gremista, né? Um abraço. Quer dizer que feio é a mulher ser colorada, né? Um abraço para os gremistas e todo respeito e carinho, que eu não beijo colorada. A única colorada que eu beijo é a minha namorada, noiva agora, inclusive. Eu só beijo minha namorada também que é colorada, né? Gremista, tchau. Gremista pra mim é mulher gremista, pra mim tem gogó. É brincadeira. Pessoal, muito obrigado a todos pela audiência. Até semana que vem. Abração. Até. Grande abraço.